Nós fomos sobressaltados, nós vamos analisar hoje a guerra dos Estados Unidos contra Trump, a guerra comercial dos Estados Unidos contra Trump, reiterada nesse começo de semana, nessa terça-feira, e os sinais de que ela tem tudo para fracassar. E as ações que o Brasil pode desencadear. É muito importante isso, porque o Brasil tem desempenhado um papel tímido no campo internacional, inclusive, diferente dos outros mandatos do presidente Lula. E tem uma oportunidade muito grande para atuar nesse tema, inclusive internamente. Mas nós vamos começar falando das tarifas nos Estados Unidos com Aqui é uma matéria do New York Times, explicando ponto por ponto as tarifas, mas antes de entrar propriamente nelas, vamos destacar uma primeira reação, que é a reação que veio da China, ontem mesmo. Poucas horas depois do Trump anunciar tarifas que atingem fortemente a China, foi muito interessante, porque o embaixador chinês afirmou que as alegações do Trump de que as medidas se devem à não colaboração em relação ao fentanil, a droga que provoca a crise de opioides nos Estados Unidos, sobre a qual a gente vai falar uma hora dessa, a suposta não colaboração seria a causa dessas tarifas. O embaixador da China contestou imediatamente, apontou dados mostrando que a China é muito mais rigorosa no controle do fentanil do que os Estados Unidos, por exemplo, e afirmou, ao final, que a China está pronta para uma guerra de tarifas, uma guerra de comércio e qualquer outro tipo de guerra com os Estados Unidos. Isso até se achou que talvez tivesse sido um arrobo verbal, mas logo em seguida está aí essa notícia do Global Times, jornal do Partido Comunista Chinês, confirmando as falas do embaixador e dizendo que quem tem que se enquadrar são os Estados Unidos, acabar com a retórica de bullying e retomar a trilha do diálogo. Isso já foi um primeiro sobressalto. Mas vamos voltar, vamos retomar o contexto. O Trump anunciou na terça-feira que entrariam em vigor, depois a gente vai ver que não entraram, ele já deu uma recuada, entrariam em vigor as tarifas que ele havia anunciado de 25% nos produtos canadenses, 25% nos produtos mexicanos e 10% a mais, além dos 10% que ele já tinha decretado sobre os produtos chineses. Mais tarde, isso foi na segunda, na terça-feira, ou seja, antes de ontem, no discurso dele ao Congresso dos Estados Unidos, ele falou que muito mais vem por aí, porque ele está defendendo um conceito que a gente vai examinar daqui a pouco, que é da reciprocidade nas tarifas aduaneiras. Falou, inclusive, da União Europeia e falou do Brasil. Bem, o Canadá e o México reagiram prontamente, além da China. Esse gráfico é muito interessante, é um gráfico da revista Economist. Ele mostra que os alvos do Trump são os 3 países que juntos representam quase 50% das exportações para os Estados Unidos. México, China e Canadá. Se a gente soma 15 com 13, 28 por 12, 40 e poucos por cento das compras nos Estados Unidos do exterior são desses países. Ou seja, é uma medida de enorme impacto. O México... vamos analisar primeiro as reações políticas. O México reagiu imediatamente de uma forma em grande estilo. A presidente Cláudia Sheinbaum convocou a população, nós temos aqui o jornal La Jornada, convocou a população para uma manifestação, uma assembleia popular no domingo, no Zócalo, a grande praça da Cidade do México, onde ela vai, caso não haja um recuo dos Estados Unidos até domingo, onde ela vai anunciar à população as medidas que o México tomará e convocar a população a aderir a essas medidas.
É muito importante notar que a Cláudia Sheinbaum é extremamente habilidosa. Hoje, por exemplo, hoje, quinta-feira, ela adiou a manhãneira, a audiência coletiva, a entrevista coletiva que ela concede e se dirige diretamente à população todas as manhãs, normalmente é às 9. Dessa vez vai ser às 11, porque ela está dando espaço para uma possível acordo. Ela vai se encontrar por telefone, vai conversar por telefone com o Trump essa manhã e vai anunciar o resultado da conversa já às 11 horas à população e à imprensa, e já convocou para domingo pela manhã uma Assembleia Popular sobre o tema, mostrando o caso de uma governante que está claramente preocupada em mobilizar a sociedade. Muito interessante também foi o que aconteceu no Canadá, porque o Pierre Trudeau é o primeiro-ministro que está de saída, deve ser substituído nesse domingo por alguém do seu próprio partido, Partido Liberal, que tem a maioria das cadeiras no Congresso. Mas, Glauco, o principal líder da oposição, que é do Partido Conservador, eu tenho aqui o nome dele, não está, o Pierre Poilievre, ele foi quase que mais enfático do que o Trudeau ao atacar a posição dos Estados Unidos. Em certa medida, porque ele está perdendo muito terreno. Então, você veja os desgastes políticos que o Trump já está sofrendo. No México, a presidente convoca uma assembleia em praça pública para reagir contra as medidas. No Canadá, os dois principais partidos se unem contra as medidas. E vamos destacar também as principais consequências econômicas, as mais imediatas. A Bolsa de Nova York caiu 1,2%, as ações das companhias automobilísticas caíram mais ainda. Na Europa, as ações das empresas automobilísticas, porque o México se tornou uma espécie de grande hub de produção de automóveis por conta da mão de obra barata. Então, muitas empresas alemãs, a Volkswagen, a Mercedes, a Continental, que é uma fábrica gigante de autopeças, fabricam no México os produtos que vão vender nos Estados Unidos. Essa matéria da revista Economist mostra que a queda das ações não foi por acaso. A indústria automobilística norte-americana, em especial, vai sofrer muito com as medidas do Trump. A matéria mostra, por exemplo, gente, que alguns carros e partes automotivas na América do Norte cruzam 6 vezes a fronteira entre México, Estados Unidos e Canadá antes de serem incorporados nas linhas de montagem. Então, imagina o imposto em cascata que isso ia significar. A grita foi tão grande que ontem mesmo o Trump fez um primeiro recuo. Ao fim do dia, ele anunciou que as tarifas sobre os carros, sobre o setor automotivo, as tarifas de 25%, estão canceladas, pelo menos temporariamente, para estudos. Ou seja, a pressão foi muito forte e ele percebeu que a medida teria consequências muito graves, políticas e econômicas também. A matéria Bom, a matéria, já falamos sobre a matéria aqui. Vamos situar o debate teórico, então, sobre o tema. A gente já discutiu aqui, numa análise anterior, que as tarifas aduaneiras não são um bicho-papão. Elas foram consideradas um bicho-papão no tempo do neoliberalismo, mas elas foram usadas por muito tempo por países que queriam desenvolver a sua indústria e precisavam se proteger da concorrência externa. O Japão fez isso, a Alemanha fez isso, o Brasil fez isso durante todo o período de industrialização. O problema é a intempestividade dessas medidas do Trump e o fato delas serem tomadas num momento em que a indústria internacional, depois de 4 décadas de globalização, as cadeias de produção estão
totalmente interligadas. Ou seja, seriam possíveis medidas globais de coordenação de tarifas que protejam a indústria dos países, estabeleçam um desenvolvimento um pouco menos desigual, desde que combinadas com um conjunto de países e adotadas num período que permita as adaptações. E não é isso que o Trump está fazendo. Nós temos aqui 3 tipos de críticas que nós vamos examinar a essas medidas. Primeiro, a crítica dos liberais. Está aqui nessa matéria da revista Economist. Ela faz até, em tom irônico, uma demonstração de que a ideia, principalmente a ideia das tarifas recíprocas, essa que o Donald Trump anunciou na sua fala ao Congresso e que atingiu a União, não foram decretadas ainda, mas ele já avisou que atingirá a União Europeia e o Brasil. A lógica dele é que a mesma tarifa que o Brasil aplica aos Estados Unidos, os Estados Unidos vão aplicar ao Brasil. Por isso, a ideia de reciprocidade. Esse artigo de uma revista liberal está demonstrando que, primeiro, as políticas industriais, as políticas comerciais dos países respondem a contextos completamente distintos. Essa tentativa de equalizar é insana. Por exemplo, uma das tarifas mais altas que a Colômbia impõe aos Estados Unidos, a todos os países, é a tarifa sobre o café, porque eles querem proteger a produção local de café, que é um dos melhores do mundo. É 80% qualquer café estrangeiro para entrar na Colômbia. O Trump vai usar esses 80% para calcular uma média e estabelecer uma tarifa para a Colômbia. A revista, inclusive, ironiza. A pauta de alíquotas comerciais de um país como os Estados Unidos tem 13 mil categorias de países. E em cada uma dessas categorias, os Estados Unidos se relacionam com 180 outras nações. Ou seja, é uma tarefa completamente insana, vai gerar medidas de retaliação, como já está acontecendo na China, no México, no Canadá. Isso vai transformar, da maneira que o Trump quer adotar, o comércio internacional num caos completo. Essa é a crítica da Economist. Nós temos a crítica mais sofisticada de 2 economistas marxistas. O primeiro é o Michael Hudson, norte-americano. Ele está analisando, o texto dele chama Imperialismo Americano a toda, digamos assim, no seu extremo. Ele está analisando o aspecto financeiro, desestabilização financeira que essas medidas podem provocar. Porque no momento em que os Estados Unidos impõem tarifas, as moedas dos países atingidos vão oscilando fortemente, fazendo com que os preços internos oscilem fortemente e que a dívida desses países, a dívida externa em especial, oscile fortemente. Se o México deve para os Estados Unidos em peso e, de repente, o peso se desvaloriza frente ao dólar, aliás, se o México deve para os Estados Unidos em dólar e o peso se desvaloriza sempre em relação ao dólar, as empresas e o governo mexicano vão ter que trabalhar muito mais, que produzir muito mais para pagar essas dívidas. E isso se dá, diz o Michael Hudson, numa situação em que há dificuldades generalizadas de pagamento das dívidas dos países do Sul. O Brasil é uma exceção. Então, ele diz que isso vai levar, além do caos econômico produtivo, a um caos financeiro e, provavelmente, a crises financeiras. E nós temos, finalmente, a crítica do Michael Robert. Nós não temos aqui o texto, mas é até sarcástica, né? Ele mostra digamos assim, o primarismo das medidas do Trump. E o primarismo não só dessas medidas, é muito sagaz essa frase dele, o primarismo da atuação do Trump, a confusão que ele faz entre um chefe de Estado e um CEO de multinacional ou um investidor imobiliário, que ele na verdade, de origem, né? Então, vale citar aqui a frase: Trump vê os Estados Unidos como uma grande corporação capitalista, da qual ele é o executivo-chefe.
Assim como ele fez quando ele era o chefe do show Aprendiz, ele acha que está tocando um negócio e pode empregar e demitir as pessoas à sua própria vontade. Ele tem um grupo de diretores, um board de diretores que dá conselhos, mas as instituições do Estado são um estorvo. Por isso, o Congresso, o Judiciário, os governos estaduais precisam ser ignorados. Isso no plano interno, no plano externo, a mesma coisa. Ou seja, sem nenhuma consideração geopolítica, inclusive consideração geopolítica em relação à supremacia do dólar, que com essas medidas fica fortemente abalada. Nós terminamos aqui para falar do Brasil. Embora, como analisou o Paulo Clias há alguns dias em entrevista para a gente, o Brasil não tenha sido atingido diretamente, apenas indiretamente, as menções do Trump, agora explícitas, citando nominalmente o Brasil, exigem que o governo tome algum tipo de atitude. E a mais evidente é uma que voltou a ser ventilada pelo ministro Juscelino Filho das Comunicações, no encontro fora do país, inclusive. Nós temos um setor, as Big Techs, que tenta insistentemente influir na política brasileira em favor das posições mais reacionárias, mais de ultradireita. Um setor que lucra com o trabalho dos brasileiros, um setor que praticamente não paga impostos no Brasil e um setor que desafia constantemente o próprio judiciário. Por que não começar uma disputa política com esse setor, não só para arrecadar poucos bilhões, mas para debater com a sociedade brasileira a necessidade de soberania, a necessidade de responder a essas medidas e a necessidade de estabelecer controle social, controle público sobre uma atividade que tem enorme potencial destruidor do discurso público, do espaço público. Já há estudos do Ministério da Fazenda, desde o ano passado, essa medida tem sido sistematicamente adiada. As medidas do Ministério da Fazenda são basicamente arrecadatórias, para arrecadar entre 5 e 8 bilhões de reais por ano e fechar as contas do arcabouço fiscal, mas é possível ir muito mais além e é preciso mobilizar a sociedade, porque como essas sandices que o Trump está promovendo e que tende a se dar muito mal, mas essas medidas tendem a causar muito mal para os países que são vítimas também, é preciso seguir o exemplo da Cláudia Sheinbaum. Não necessariamente convocar uma assembleia, porque a situação política do México é muito distinta da brasileira, mas começar a mobilizar e a conscientizar a sociedade brasileira sobre o novo cenário que está se abrindo. Glauco.